Gente, agora está na hora da gente falar com o Dr. Marcelo Sobral com uma novidade. Ele é cirurgião cardíaco e vai mostrar para a gente como o cardioversor desfibrilador implantável, o CDI, pode salvar a vida de pessoas que sofrem com arritmia cardíaca. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa, Boa viu? noite, Fábio. É este Boa aqui noite. o aparelhinho, não é? Esse é o aparelho. É. Agora, eu queria que o senhor explicasse. Esse aqui é uma novidade? Não, ele não chega a ser uma novidade, mas é um aparelho subutilizado, na verdade, né? Como você brilhantemente abriu a entrevista, existem 300 e poucas pessoas, 1.000 pessoas morrendo por ano e que se beneficiaria com esse aparelho. Na verdade, não é novidade, mas ele é subaproveitado, né? Olha, uma coisa que eu queria perguntar Não é? é o seguinte, tem uma pesquisa aqui que mostra que mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de arritmia cardíaca. Por que um número tão alto? Explica pra gente o que é a doença da arritmia cardíaca. Na verdade, nesses 20 milhões estão embutidas aquelas arritmias que a gente chama arritmia benigna, Tá. que seria vulgarmente, a gente sente isso em algum momento do nosso dia a dia, que aquele coração parece que ele deu aquela descompassada. Isso pode ser uma extrasístole esparsa, né, que a gente chama. O coração não é uma máquina exata, ele não bate do mesmo jeito 100% do tempo. Tem um outro momento lá que ele vai dar uma bombeada, vamos dizer assim. Entendi. E isso pode ser considerado uma arritmia se essa frequência é um pouquinho maior, mas essa é uma arritmia provavelmente benigna, né? Agora, o que é exatamente esse cardioversor, é um nome esquisito, hein? Cardioversor desfibrilador implantável, CDI. O que ele é e qual que é a função dele? Ou também pode ser chamado de cardiodesfibrilador implantável, Tá. né? Que é o C, D e vem o I. Isso aqui vai dentro do corpo humano, é Vai isso? embaixo da pele, embaixo da nossa gordura, geralmente embaixo da subclávia, ou da esquerda ou da direita. Isso é um computador pequenininho. O que faz isso? Parece tão pequeno para a funcionalidade que ele tem. Ele funciona junto com 2 eletrodos, né? Na verdade, a gente tem um videozinho, não sei se vai dar tempo de passar ou vocês vão passar. Pode soltar para a gente, por favor, Tiago. É uma explicação visual, né? Para a gente entender direitinho. Legal. Pode Ó, soltar, tá por favor. Na verdade, esse é o aparelho, né, que a gente está falando, que ele Tá. fica alto. E aí, o momento que ocorre uma fibrilação ventricular, que é uma arritmia compatível com a morte, né? Junto com esse aparelho, tem 2 eletrodos, né, ou 2 ou 1, depende da indicação dessa arritmia, que esse eletrodo, cirurgicamente, quando a gente fala nós cirurgiões ou clínicos especializados em arritmia, nós colocamos dentro das cavidades, né, dentro da cavidade ventricular e da atrial, e ele funciona como um computador. O que é isso? Ele consegue ler tudo que o coração faz. Ele identifica? Identifica todo tipo de arritmia que esse coração possa vir a ter, Tá. desde as mais simples até as mais complexas. E ele corrige? Ele corrige através de algumas terapias, que a gente chama, até o choque. Aquele choque que a gente vê em filme, que a pessoa vem, que chama DEA, que é aquele desfibrilador, e quando a pessoa desmaia... Para ressuscitar? Isso, aquele choque externo que a gente vê em filme. Ele também faz isso? Só que ele faz através daqueles eletrodos. Mas tão pequenininho assim, Pequenininho. doutor? E qual que é a autonomia, por exemplo, da bateria? A autonomia vai depender de quanto ele for acionado. Se ele for acionado muito tempo, aliás, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha uma arritmia muito frequente. Então, ele vai ser acionado também muito frequente. Isso, em torno de 6 meses a 1 ano, a bateria foi embora. Tá. Mas se ele trabalha mais no sentido de acompanhar, de ser um holter, holter, acho que o pessoal deve saber, é aquele aparelhinho que a gente coloca para fazer diagnóstico de arritmia. Que a pessoa vai lá no ambulatório, coloca os eletrodos aqui e fica com um aparelhinho 24 horas para identificar se teve ou não arritmia. Esse aparelho consegue identificar a arritmia, consegue corrigir as arritmias e é uma segurança absurda para quem precisa. Ele é 100% realmente. confiável? 100% confiável. Olha, eu queria perguntar sobre o pós-operatório. Nós temos um Ilustra também, é isso, Tiago? Coloca para a gente, por favor, do pós-operatório,
para a gente explicar. Eu queria saber como é que funciona o pós-operatório. Não, é um procedimento, assim, quando a gente fala procedimento simples, né, na verdade, é um procedimento que a gente fala que é simples, mas na verdade não necessariamente seja simples, né? É simples para a gente que está habituado a fazer, que fez mais Por exemplo, a gente está 200, vendo aí 300. no caso... Isso é um raio-x esse é um raio-x de um posicionamento. Esse é uma paciente que eu fiz e inclusive até virou... Essa é uma implantada. É uma implantada que é uma paciente que até que virou publicação até a nível nacional. Podemos ir ao plasma? Podemos? Põe aqui no plasma para mim, por favor, para eu entender. Eu vou trazer até o aparelhinho para a gente entender aqui. Eu queria que o senhor mostrasse aonde que ele está e como é que ele foi colocado. Na verdade, aqui é a clavícula, né? Que é a nossa clavícula aqui em cima. E, na verdade, esse paciente foi uma jovem senhora, uma jovem, desculpa, que eu fiz uma opção por um implante estético. O que seria um implante estético? Para que não aparecesse, por mais que isso aqui fique embaixo da pele, ele cria um certo volume. Entendi. E para uma jovem que vai na praia, ou vai ao clube, ou quer usar um vestido decotado, alguma coisa assim, querendo ou não, fica um pouquinho elevado. O que eu fiz? Eu fiz uma abordagem estética, eu coloquei isso aqui embaixo da mama. Na verdade, a mama está aqui, ó. Na verdade, a mama está aproximadamente aqui. Quer dizer, ele ficou... Na verdade, a posição normal que a gente coloca é aqui. Só que o que eu fiz? Eu fiz uma incisão aqui em cima e tunelizei por baixo do tecido mamário. Na verdade, eu fiz uma coisa, e isso gerou uma publicação nacional, eu tenho isso publicado na nossa revista latino-americana, inclusive da América Latina, uma revista de Quer dizer, de inédito. Não, tem gente que fez, mas não muito, mas inclusive esse caso, eu fiz mais um caso também estético, é que eu cheguei a mandar também mas acho que como aparece um pouco o mamilo, então fica um pouco... Não, podemos colocar. Não sei Tem aí, chegou. Tiago? Eu não sei se tem aí. Olha aqui, não tem lá. Mas só para eu entender aqui, eu estou vendo aqui os fios. Isso, esse aqui é os então, fios. Ele está aqui, os fios passam por aqui. São esses os fios. Esses fios aqui estão embaixo da gordura e em cima da musculatura, nossa musculatura peitoral. Tá. Que a gente consegue fazer essa divisão cirúrgica. A partir daqui, a gente introduz esse eletrodo através da veia subclávia, que já é uma veia profunda. Sim. E essa veia subclávia vai propiciar para a gente que esse eletrodo que a gente coloque, implante ele no coração. A pontinha desse eletrodo, ele tem uma molinha. Então, a gente, na hora de implantar, como se fosse um parafuso. Parafusa o eletrodo no coração. No coração. Então a gente implanta aí. E quando precisa dar o choquinho, vamos dizer assim, ele automaticamente identifica e manda o sinal para lá. O que acontece? Ele está aqui como se estivesse olhando. Esse aqui é como se fosse um olhar assim atento 24 horas. Tá. O coração apresentou alguma movimentação anormal. Ele através dos eletrodos, ele vai identificar que movimentação anormal foi essa. Entendi. Se foi uma movimentação de arritmia ou se foi apenas um descompasso tranquilo. Se for um descompasso tranquilo, natural, fisiológico, ele só vai observar e não vai fazer nada. Agora, se for uma arritmia grave, como a gente viu no vídeo, eu resolvi trabalhar com esse release porque vinculou na internet um senhor que vinha no escritório dele, ele era portador do marca-passo, do CDI, na verdade, e ele estava caminhando, de repente, ele tem um mal súbito e desmaia e cai. Se não tivesse com isso aqui, ele estaria morto, na verdade. E o CDI funcionou, deu o choque, o coração voltou a bater, ele levantou como se não tivesse nada acontecido. Incrível. E saiu caminhando. Vamos sentar lá mais um pouquinho, que eu queria fazer outras perguntas e queria que os telespectadores também enviassem as perguntas aqui para o nosso WhatsApp, 11 95033 6870. Eu queria fazer uma pergunta sobre atletas. Atletas podem ter esse tipo de equipamento? Pode. Não interfere? É evidente que um atleta que apresenta uma arritmia grave, em cima da sua pergunta, eu posso colocar algumas situações. Quando que é indicado o implante de um CDI?
É indicado o implante do CDI quando a pessoa tem uma ressuscitação, ou seja, ela está bem, de repente ela tem uma parada cardíaca, cai no chão, conseguem ressuscitá-la por alguma maneira, massagem cardíaca ou choque externo. Ela já é uma pessoa que a gente que tem indicação formal para ser colocada no CD, porque provavelmente ela pode apresentar um quadro parecido mais para frente. A segunda indicação é quando a pessoa apresenta uma arritmia grave, uma arritmia compatível com o óbito até, com um mal súbito importante. E a outra é quando a pessoa tem um infarto importante, por exemplo, que leva o coração a uma fração de ejeção, uma função muito rebaixada, que começa a gerar arritmias. Então, a indicação ela é pela condição do coração, não uma condição se ele é atleta ou não, independente. Se é um atleta que começou a apresentar arritmia importante, ou teve um mal súbito, um desmaio, isso ele está indicado que use. Agora, a partir de qual idade que pode ser Qualquer implantado? idade. Qualquer idade? O que vai impor, como eu te falei, é o coração em si como órgão. Crianças, por exemplo? Pode. Pode ser colocado. Deve, porque na verdade um coração com uma arritmia importante, ele é igual a óbito. A gente nunca sabe a hora dessa arritmia vir de uma maneira brusca e importante e isso levar um mal para a pessoa, né? Até levar a óbito. Tem pessoas aqui que estão perguntando sobre pessoas que estão grávidas, já que falamos de gravidez agora há pouco, se elas podem ser implantadas. Pode. Não há nenhum problema. Só que assim, tudo tem uma indicação precisa, né? Se essa grávida tiver dentro dessas três indicações que eu comentei, ela tem indicação. Evidente que uma pessoa que fique grávida com o coração ruim, cheio de arritmia, logo no comecinho ela vai ter sérios problemas, né? Então, provavelmente a gravidez até corre o risco de continuar. Entendi. Olha, boa noite, Fábio e doutor. Eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um beijo carinhoso para vocês. Estou vivendo um dilema. Olha só. Há 5 anos eu estou usando Celozoc 50. É um beta-bloqueador. Tá. Né? Pois foi feita uma cintilografia cardíaca e o médico achou uma arritmia leve. Isso. A pergunta é, eu posso usar esse tipo de equipamento e se causa algum mal utilizar os dois ao mesmo tempo? Não, esse equipamento ele é mais utilizado quando existe uma intolerância à medicação. Como ela já disse que ela é uma arritmia leve e está sendo medicada, essa medicação já é por si só suficiente. Isso analisando friamente, né? Superficialmente, sem entrar em detalhes para saber que tipo de arritmia. Mas se ela tem uma arritmia leve, que foi prescrito um beta-bloqueador e ela está estável, não precisa desse aparelho. Esse aparelho entraria caso ela tivesse uma arritmia com a medicação e não está dando conta, e continuar com a arritmia, e uma arritmia mais maligna, vamos dizer assim, aí estaria indicado, com certeza. Olha, tem uma pergunta chegando aqui muito interessante. Boa noite, Fábio e doutor. Eu queria fazer uma pergunta. Se o coração acelera demais, esse aparelho estabiliza os batimentos? Na verdade, ele não bloqueia o coração, né? Esse aparelho, como eu te falei, ele fica com um olhar. Na verdade, ele tem uma função também de marca-passo, ou seja, se a frequência cai muito, ele manda estímulos. Tá. Agora, se a frequência sobe um pouco a mais, não numa frequência a nível de arritmia, né? Pelo que eu entendi, uma frequência fisiológica que suba. Não, ele não vai bloquear essa frequência. Né? Olha só, boa noite, Fábio e doutor. Qual a diferença entre este aparelho e um marca-passo convencional? João Batista, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Pergunta. Então, bela pergunta, né? O marca-passo convencional, que esse também faz às vezes, ele é usado, na maioria das vezes, quase 100%, para a queda do ritmo, que a gente chama de bradicardia, onde o coração não consegue bater mais que 50. Então, o que acontece? A gente coloca o marca-passo, programa que o coração bata, por exemplo, com uma frequência de 80 batimentos por minuto, e esse marca-passo vai fazer isso. Entendi. Olha, e o CDI não, o CDI ele é capaz de emitir choque numa arritmia grave, o marca-passo não faz isso.
Quero parabenizar a nossa audiência que, olha, é uma pergunta melhor que a outra aqui. Obrigado. Vocês me ajudam a entrevistar os nossos convidados nessa noite. Estão e ótimas, todas as noites. Fernando. Olha só. Boa noite, Fábio e doutor. Eu sou o Carlos de Jaú. Ele tem duas perguntas interessantes. Primeiro, como que se recarrega este aparelho? E o segundo, se os paramédicos não souberem que existe esse aparelho dentro de uma pessoa e usar o desfibrilador na pessoa, pode causar danos? Não. Na verdade, até agradeço pela pergunta, é Carlos, né? Carlos, de Jaú. Na verdade, a segunda pergunta é se a pessoa que tem isso e tem um mal súbito relacionado à arritmia grave, não vai dar tempo do paramédico chegar para dar o choque. Provavelmente o CDI vai agir em questão de segundos e vai emitir um choque e provavelmente vai fazer o seu coração voltar. Mas se ele der um choque em cima, não vai desprogramar nada, mas temporariamente vai ficar desprogramado, mas isso retoma naturalmente. E a primeira pergunta... Era sobre a questão de recarregar a bateria. Da recarregar a bateria. Infelizmente, a gente não consegue pôr na tomada. Então tem que tirar. Ele fica embaixo em cima da musculatura e na hora que venceu a bateria, a gente precisa trocar o gerador novamente. Não tem como trocar. 30 segundos, tem uma pergunta que vem de Salvador, a Jaciara, que pergunta se é muito oneroso, se é caro ter esse tipo de equipamento. Esse o SUS, a rede SUS cobre. A rede SUS cobre já? Cobre. Olha que incrível. E a rede SUS, convênio, cobre, mas se for pagar particular, é um aparelho caro. Sim. Doutor Marcelo Sobral, muito obrigado pela sua presença. Foi incrível a nossa conversa dessa noite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado por ter vindo.